Positivamente começando, e a minha convidada de hoje tem uma voz linda, vários louvores que eu tenho certeza que vocês conhecem. E hoje a gente vai saber um pouco mais dessa história de vida de quem serve a Deus com gratidão e com louvor. Gabriela Gomes, bem-vinda! Ai, gente, que privilégio estar aqui, gente. A gente já estava ali trocando uma ideia, né? Já falei, vai ser bom, vai ser bom. E é uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho, compartilhar, te ouvir também. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria compartilhar dessas histórias, conhecer, aprender com vocês. Você que tem um trabalho tão lindo, carioca hoje morando em Portugal. É verdade. Então a gente vai saber um pouquinho dessa história também, mas eu quero saber como tudo começou na tua vida. Sim. Como a tua história com Deus se deu início, esse encontro, né? Depois a gente vai por toda essa caminhada. Sim. Então, a minha caminhada, eu sempre falo que tudo começou em Deus, né? Porque a gente veio dele. Então, sim, eu acho que a minha história ela começou quando o Senhor sonhou, né, comigo, quando o Senhor decidiu que eu nasceria, né? Eu nasci em 96, dia 2 de dezembro de 96, e cresci num lar cristão. Meu pai, né, um cantor evangélico, e sempre cresci na igreja, minha mãe também, da igreja, minha família. Mas é aquilo, a gente sempre teve contato, a gente, né, tal, mas a nossa verdadeira experiência com Jesus, ela vem a partir do nosso querer. Jesus, eu quero. Sim. E na minha infância aos 10 anos eu tive depressão e síndrome de pânico. E ali foi quando eu comecei a ver, assim, um cuidado de Deus, assim, comigo, sabe? Onde Você já frequentava, você sempre frequentou até essa idade? Ou teve um período afastada? Não, sempre frequentei a igreja. Mas esse período foi um período muito difícil. E ali eu comecei a gente começou a se movimentar, a orar. Eu tive algumas experiências com Deus, mas não de conhecer, mas assim, experiências até da cura mesmo da depressão. Uhum. E depois, enfim, aos meus 13 anos de idade, já passando aí, eu recebi uma palavra de Deus que Ele me levaria às nações e que Ele faria com que minha voz chegasse a muitos lugares e que Ele ia me usar para carregar a presença dEle por onde eu passasse. E ali eu falei, uau, Deus tem alguma coisa comigo, mas eu não... E você já cantava de pequenininha? Já. Já tinha o dom da voz, assim? Já gostava? Então, eu descobri que eu cantava, porque foi assim, uma descoberta, né? Eu descobri num festival de música na escola. Por que eu não descubro essas coisas assim, né? Qualquer um não descobre, né? Descobri agora que eu... Que coisa boa! Sim, eu descobri assim, porque eu nunca, assim, eu sempre gostei da música, mas eu sempre tinha muita vergonha de cantar, assim, não era uma coisa que eu falava assim, nossa, eu quero cantar. Não, sim, eu sempre tinha vergonha. Mas aí minhas amigas se juntaram, vamos nos apresentar no festival da escola. Nisso de começar a ensaiar, comecei a cantar. E aí a pessoa falou, caraca, você tem um vozeirão, meu Deus. E aí, dali eu descobri que eu tinha esse talento. E já começou a cantar com música cristã ou não? Na escola também? Sim, a minha escola era uma escola cristã. Era uma escola bem pequena, mas era um colégio cristão. Então, a gente cantava louvores e também na igreja também. E depois, aos 9 anos, eu também cantei num trabalho do meu pai, num CD, bem pequena. E depois foi assim, cantava na igreja, cantava no casamento de um, formatura de outro, sabe? Criança. Sim. E quando eu tive a depressão, eu parei de cantar, eu não queria mais cantar. Foi pra mim assim, dali eu parei. E voltei a cantar aos 13 anos de idade. E ali o Senhor começou a falar comigo, que Ele faria muitas coisas. Então, ali eu já tinha uma noção assim, cara, Deus tem alguma coisa comigo. Sim. Mas eu ainda não o conheço, não tive ainda uma experiência verdadeira com Ele. Ali, né? E com 10 anos, quando você teve a depressão, como que você se percebeu e que você realmente estava na depressão, né? Porque muitas vezes a pessoa tá lá, tá triste, tá moada e não sabe nem o que é. Sim, foi alguém que detectou, foi você mesmo que foi procurar ajuda e conversar com os familiares, enfim. Como foi para você? Eu já tinha alguns sintomas, né? Assim, eu tinha alguns sintomas de pânico, e a pessoa que eu sempre falava muito era a minha avó. Uhum. E eu comecei a expressar para ela alguns sentimentos. Eu tinha alguns pensamentos de morte, alguns pensamentos de suicídio mesmo. Uhum. E eu comecei a falar, vó, tá vindo esses pensamentos na minha mente. E ela ali começou a orar comigo, até que em 2007, foi assim, no início eu
Você chegou a fazer algum tratamento? Fiz. Aí acompanhamento? Fiz. Aí em 2007 foi onde explodiu a bomba, assim. Eu caí em depressão pesada e muito forte. Então, meus pais começaram a correr com o psicólogo, levava em um, levava em outro. E eles não conseguiam detectar o que eu realmente tinha. Até que a gente conheceu um casal que nos indicou um psiquiatra, neurologista. E lá eu fui diagnosticada com depressão profunda e síndrome de pânico. E ali começou um tratamento de remédios e aquela história que os médicos falam, olha, isso não tem cura, ela é muito nova para ter isso, pode ser que a vida inteira ela tenha isso, ela volte a ter. E chegou a passar na sua cabeça ou dos seus familiares ou alguém da igreja que isso poderia ser algo espiritual? Porque às vezes se pergunta, será que não é algo espiritual que com remédio só não vai passar? Sim. Nossa, a gente... eu vivia assim, né? De igreja, de pastores orando por mim. A gente subia monte, fez campanha, fizemos aquela movimentação, né? Só que eu acredito que tudo aquilo era muito mais profundo, sabe? Eu creio que, eu sempre falo que todas essas dores durante a minha vida, hoje eu percebo que o Senhor, nesse lugar, Ele permitiu tudo isso acontecer para se revelar a mim de uma forma muito especial. E tudo que eu canto hoje, tudo que eu faço hoje, tem muito... Eu vejo que eu comunico muito com pessoas nesse estado, nesse quadro, sabe? Então eu vejo que foi um propósito de Deus. E foi realmente um tempo muito difícil. Um tempo que eu acredito que quando só no céu a gente vai falar, Deus, Jesus, olha, por quê, né? Porque, claro que hoje a gente vê o nosso propósito, mas a gente fala assim, cara, por quê? Qual foi o sentido, sabe? E foi realmente um tempo muito difícil. E aí, passou o ano de 2007, né? 10 anos, com 11 anos, 12 anos, eu já estava completamente curada, assim, da depressão e nunca mais tive nenhuma crise, Fiz tratamentos com remédio, muita oração, mas... O que foi mais difícil para você nesse período? Foi tentar entender, né, o porquê das coisas? Foi, às vezes, sei lá, permanecendo nos mesmos lugares que você ia? Você teve que se isolar? Para mim, o mais difícil era a perda total da vontade de viver. Porque eu era uma criança. E criança gosta de brincar, criança gosta de passear, criança gosta de... E eu não tinha prazer em nada, eu não tinha prazer na vida, eu não tinha prazer em brincar, eu não tinha nada, sabe? Então eu me lembro... ficar quieta, só parada, assim... E chorava muito, eu tinha ataques e eu orava a Deus, Senhor... a única coisa que eu pedia a Deus era que Ele tirasse a minha vida, sabe? Eu falava, Senhor, me leva, porque não tem sentido. A dor é tão grande que eu até falava assim, mamãe, por que eu não tive uma doença física que me matasse? Olha, nossa, assim, sabe? Eu falava isso. E... Então, assim, a depressão, por isso que eu sempre falo, e quando eu ouço muitas pessoas falando, essa pessoa está com depressão, ela precisa sair do lugar, precisa isso, precisa aquilo, mas só quem está na depressão, quem esteve na depressão, sabe o quanto isso é difícil e como é pesado e como tudo que você precisa é colo, apoio e pessoas ao seu redor para te amar e para cuidar de você. Então, graças a Deus, assim, naquele momento, sabe, a minha família... Ela se uniu ali para me ajudar. Eu ficava na casa da minha avó, ficava na casa da minha tia, ficava na casa... Sabe? Todo mundo tentou se juntar para me distrair, para me ajudar, para me acolher. E realmente foi um período muito difícil. Hoje, assim, você olhando para trás, para esse período, você detecta alguma causa para você ter passado por isso? Ou é algo que realmente virou um mistério para você? É algo que Deus queria e que você... precisou passar para se tornar a pessoa que você é e não ter uma causa específica? Porque muitas vezes a gente não entende os planos de Deus, né? Não, sim, claro que na época a gente não entendia a causa, sabe? Na época a gente falava, gente, porque eu acho que até porque a situação, a realidade que a gente via era tão normal, né? Não só para mim, mas para todo mundo que era do meio, porque meu pai viajava muito, né? Meu pai viajou muito, então acaba que... eu sofri muito com essa ausência, né? Então, eu creio muito que a falta de paternidade na minha infância tenha desencadeado nisso, né? E só depois a gente foi ver, porque na época era muito normal, até pelo tempo, né? No tempo, assim, hoje a gente tem internet, tem tudo, mas naquela época a mentalidade cara, você tem que viajar mesmo, é a obra de Deus e tal, e vai, e a família acabava que ficava meio assim.
Então eu sinto que provavelmente essa foi aquilo que desencadeou. Por isso que hoje eu canto tanto sobre paternidade. Hoje eu entendi que um dos meus maiores propósitos nessa terra é dizer para filhos, para filhas, dizerem para órfãos, cara, você tem um pai. Existe um pai, existe alguém, sabe, que cuida de você e que supre as suas necessidades e que te ama incondicionalmente. Então, assim, hoje eu consigo entender, sabe? Hoje eu consigo entender que era muito mais profundo que só uma depressão, mas que tinha a ver também com a questão da estrutura familiar, né? Então, foi isso. E você, depois que você passou a entender e encontrar realmente, né, em Deus essa paternidade principal, que muitas vezes a gente, né, acaba colocando algumas cargas, algumas feridas emocionais, né, nos nossos pais, por mais que tudo tenha uma consequência realmente, né, de como nós somos tratados e tudo mais, mas essas feridas acabam só sendo curadas quando a gente entende que todos são humanos, né, e que também erram e que a gente também vai errar e que Deus é nosso, né, o maior pai que a gente pode ter, que esse não vai errar e que esse é justo, né? Exatamente. Mas quanto menor a gente quanto menos experiência a gente tem, menos a gente entende, a gente não tem ideia disso, né? Então, o momento que você passou a entender isso, acho que o momento que você começou a ser curada, foi junto ou levou mais tempo ainda para você perceber e talvez perdoar o seu pai por claro. Algo que às vezes ele também achava que estava fazendo certo, né? Sim. Na verdade, eu acredito que o processo de cura, né, principalmente quando a gente fala de paternidade, ele é um processo muito mais profundo, né? Quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, que foi... Aliás, como foi? Calma, que aí é tanta coisa que eu vou atropelando essa gente, me desculpa. Então, foi assim, na minha adolescência, né, ali na igreja, eu me mudei para o Rio de Janeiro, a gente se mudou para o Rio de Janeiro, minha família. E eu comecei na célula e tal, igreja, não sei o quê, mas ali eu comecei enfim, começou a me dar uma fome por Deus muito grande. Eu passei um período na minha adolescência, porque assim, na minha infância eu sofri muito racismo, sofri muitos preconceitos, e isso abalou muito minha autoestima durante toda a minha vida. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro com uma outra galera e tudo mais, parecia que assim, tudo aquilo veio sobre mim e eu me senti ainda, assim, não sou ninguém, acho que tudo a ver com paternidade, com aquela orfandade também, né, dentro de mim. E chegou um momento que eu cansei e eu comecei a orar. Eu falei, Deus, eu não aguento mais depositar minha expectativa nas pessoas. Eu preciso te conhecer. Eu sei que você já falou para mim muitas coisas, mas eu preciso conhecer o Senhor. Essa pessoa presente, esse pai presente, eu preciso te conhecer. E ali eu comecei a orar e eu tive uma experiência com Jesus na véspera do meu aniversário. Eu pedi ele um presente e eu tive uma experiência no meu quarto, onde eu estava orando. E eu senti a presença de Jesus entrar no meu quarto. Eu lembro que depois daquele dia eu nunca mais fui a mesma pessoa. E ali eu acredito que começou a minha trajetória de me descobrir em Deus como filha. E eu creio que essa fase parece que assim é tão rápido, né? Quando a gente entende. Eu nesse processo, depois dos meus 18 anos, 19 anos, eu compus O Meu Pai é Bom, compus Deus Proverá e compus tantas canções sobre paternidade. Mas eu creio que foi no ano passado, no final do ano passado, que eu acho que eu realmente entendi, sabe? Que eu acho que foi ali que, meu Deus, se encerrou um ciclo de orfandade. E onde eu comecei outro, literalmente, ocupando um lugar de filha e entendendo esse lugar de filha, entendendo esse lugar. Porque eu sabia que Deus era o meu pai, mas dentro de mim ainda havia muitas coisas que eu precisava resolver dentro de mim. E claro que eu fiz muita terapia, né? Isso é fato, eu sempre falo para as pessoas, façam terapia, porque é muito importante, até para a gente organizar os nossos sentimentos. Eu tinha muitos sentimentos que eu não sabia porque eu tinha atitudes que eu não sabia porque eu tinha, e depois eu descobri que era por conta dessas coisas mal resolvidas dentro de mim. Então, até antes de casar também eu fiz muita terapia. Porque, e foi maravilhoso. E nesse processo de organizar os meus sentimentos e conhecer a Deus, eu encontrei esse lugar.
A gente fala, né, de todo esse acompanhamento. Você, na igreja em si, você não sentia que você tinha esse acolhimento, talvez, que você precisasse? Porque muita gente, às vezes, reclama. Uns encontram, né, na igreja resposta para os questionamentos, e outros, a gente vê que tem igrejas e igrejas que, às vezes, deixam a dever com relação a isso. Sim. E que, às vezes, pregam uma palavra um pouco mais rasa e faz com que a pessoa não se aprofunde realmente. É verdade. Né? Então, você buscava lá no seu quarto. E quando você ia na comunidade, né, com relação a igreja, você sentia que era um lugar que você podia se abrir, ou não? Isso você fazia na terapia só? Não, eu me abria demais. Meus pastores, assim, durante a minha adolescência, foi o pastor Tiago, que sempre me acompanhou, foi assim, um paizão para mim, assim, na fé. E entre outros, né? Agora, a pastora André e a pastora Jaque sempre me acompanham. Todos os meus pastores, assim, sempre tiveram muito consciente dos meus processos. Uhum. Mas eu creio que, assim, quando a gente fala de paternidade, quando a gente fala de identidade... Porque paternidade é identidade. É proteção, é cuidado, é propósito, né? E eu creio que, assim, por mais que você esteja no contexto de igreja, de ser cuidado, de ser discipulado, eu acredito que a gente precisa de uma revelação de Deus, sabe? Uhum. E às vezes, uma palavra, às vezes um amor, não vai te... Assim, não vai preencher. Mas às vezes são processos dolorosos que Deus te permite passar. Sim. Porque nesses lugares, realmente, de você ser amassado, de você ser espremido, de você estar num lugar de fundo do poço, você fala, meu Deus, eu não tenho para onde ir. Ali vem a libertação. Ali você recebe a redenção do Senhor e você fala, uau, agora eu sou livre. O Senhor me libertou. Então, Deus me permitiu passar por muitos processos durante a minha vida, para finalmente que eu encontrasse esse lugar, para que eu finalmente entendesse, sabe, o que paternidade significa. E você, em algum momento desses, você pensou em desistir de Deus? De falar, poxa, Deus, você não está me ouvindo mesmo, vou passar um tempo sem falar com o Senhor, porque não está dando certo, eu não consigo te ouvir, você não me ouve, você questionou a Ele? Sim, eu tive muitos momentos assim de crise, mas eu te confesso que, assim, a minha vida, desde assim, que eu nasci, foi um milagre, assim, sabe? Você tem irmãos? Tenho uma irmãzinha. Irmã pequena? De 9 anos. Foi um milagre, né? Tudo que Deus fez na minha vida e até a forma como eu fui curada da depressão. Então, assim, eu tinha certeza eu sabia o que não era ter paz. Eu sabia o que era... estar num lugar que você não tem vontade de viver. Então, aquilo me colocou... Assim, acho que Deus preparou, permitiu aquilo para gerar uma certeza no meu coração. Cara, viver fora de Deus é viver nessa realidade. Uhum. Então, eu nunca, tipo assim, abri mão de Deus, porque eu falei, cara, se eu abrir mão, eu volto para aquele lugar. Eu sempre tinha isso na minha mente, sabe? Eu sempre... Era a tua âncora, teu porto seguro, tua boia ali na tempestade era ele. Se eu largar, não sobra nada, né? Sabe, claro que a gente tem momentos da nossa vida, né, que a gente tá mais assim, que a gente não tá orando tanto, que tive momentos que eu não tava orando muito, que eu tava assim, Deus não tá me ouvindo, mas tava ali, sabe? Ele tava ali. Mas aí logo depois eu falava, não, eu quero, Senhor, eu preciso de você, não posso ficar, não posso. Uhum. Então, eu sempre fui muito dependente, assim. Acho que por ser falha mesmo, por ver minhas limitações, minha vulnerabilidade, falar, cara, não existe outro lugar para mim a não ser o Senhor, sabe? E hoje a gente vê, né, você é jovem, você era ainda mais jovem quando você passou por isso. E muitos hoje em dia, né, acabam se afastando de Deus, né, querendo se sentir mais inclusos. Sim. Com as amizades, com as distrações do mundo. Você teve esse momento ou não? Sempre quando você estava um pouquinho longe de Deus, você estava mais em depressão? Ou você tentou também essa outra face de se distrair, de ter amizades, de se divertir e não pensar muito nas suas feridas, né? Sim, eu, assim, graças a Deus, por isso que eu falo que é um milagre, né? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu acho que isso é um grande temor da minha família também, porque é outra realidade. Eu nasci em Teresópolis, então mudei para o Rio aos 15 anos. Mas eu estudei no colégio cristão
E ali eu conheci, eu fiz duas amigas, assim, 3 amigas. Carol, Mari e Júlia. E as 3 eram crentes, inclusive a Júlia era líder de célula. Então, ali que eu conheci a minha igreja. Então, as amizades que eu tive foram amizades que não tinha nem como eu Sim, não te desviavam, não pelo me desviava, contrário, te sabe? puxavam. Me puxava. Então, assim, nesse quesito, graças a Deus, eu vi o cuidado de Deus comigo nisso. Porque eu sei que também, se não... Meu Deus, todos esses conflitos internos, sendo uma adolescente, sendo uma menina, né, numa cidade completamente que a gente já sabe, e sem pessoas assim, eu acho que realmente seria o meu fim. Mas eu creio que Deus, ele havia preparado, sabe? E claro que dentro da igreja tem muitas amizades também que não rolam. Então, assim, claro, eu conheci pessoas que durante o tempo, até minha mãe e meu pai falavam, sai, não anda muito perto, porque essa pessoa tá te conduzindo, né, para um lugar estranho. Mas graças a Deus o Senhor cuidou de mim. Então você tinha essa percepção também, né, de que aquela pessoa não era muito boa para você, mesmo que levasse um tempinho, você estava, acho que, sensível, né, ao direcionamento de Deus, assim. Você foi nessa nova fase, assim, nessa redescoberta, né, da sua identidade. O que foi mudando, assim, as suas percepções, a tua vontade de viver, o teu senso de propósito, as oportunidades? Como que foi essa nova fase, né? Primeiro, eu acho que eu acho que tudo começa quando a gente tem noção da nossa realidade, de onde a gente está. Porque eu acho que todo mundo tem uma história, todo mundo tem a sua crise, tem sua situação, tem sua infância, tem a sua história. Mas quando a gente é perdido sobre a nossa situação, aonde a gente se encontra, eu acho que a gente vive a vida inteira, sabe? Então, eu acho que o primeiro ponto foi Deus trazer a realidade pra mim, tipo assim, cara, é esse lugar que você tá. E eu entrei em desespero, meu Deus, eu preciso sair dele, eu não posso estar aqui, eu preciso ser curada. Ele fez você se perceber, como se olhasse no espelho e reparasse, você tá deixando a vida passar, você tá indo... Né? Se vê, se enxerga. Eu precisei me enxergar, exatamente. Porque eu sempre fui por causa da minha história, eu acabei crescendo muito nova. Então, muito nova, eu tinha, até na minha casa, até dentro do relacionamento da minha família, eu acabei sendo muito madura. Então, eu às vezes, na vida dos meus pais, eu acabei desocupando um pouco. Às vezes eu era mãe, às vezes eu era o pai, sabe, ali na casa. E acabou que isso trouxe uma carga muito grande sobre mim, a ponto de meu Deus, quem eu sou? É um peso de uma responsabilidade que não era tua. Não era. Né? Então eu precisei perceber que o lugar que eu estava ocupando nas áreas da minha vida não era o meu lugar. Então ali o Senhor já me deu o primeiro choque. Segundo, eu falei, a percepção de identidade. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Sou serva, sou cantora, sou... filha, sou amiga, o que eu sou? E eu acho que isso foi uma coisa que me deixou muito confusa durante muito tempo. Que eu falava, eu sei que eu tenho um propósito, mas quem sou eu realmente? O que eu represento, sabe, em Deus? E também qual é o meu propósito? Porque, afinal de contas, será que o meu propósito é somente cantar? Será que o meu propósito é só isso aqui? Então, quando o Senhor começou acho que Deus, ele nos provoca um lugar de autopercepção e também de transformação. E quando isso começou a mudar, eu comecei a me posicionar. Eu comecei a ver algumas atitudes que eu tinha. Por exemplo, no meu relacionamento com meu esposo, né? Você já estava casada? Não, ainda antes, namorando. Mas assim, noiva, né? Então assim, eu tinha muito medo de casar. Eu tinha muito medo de construir uma família. Porque como eu, muito nova, eu já era um pouco precoce no quesito de ter maturidade desde muito nova e ter que culpar essas posições. Eu pensava, meu Deus, parecia que a vida já era pesada, sabe? Sim. E eu tinha medo de entrar num relacionamento e falar, cara, não vai dar certo, eu não vou dar conta. Então, dali o Senhor foi me tratando, foi me conduzindo a um lugar de entender qual era o meu ministério, qual era a minha prioridade. Então, foi até que a gente estava conversando, né? Quando eu casei, 6 meses de casado, a gente foi para Portugal, assim,
no momento que minha carreira estava deslanchando. Como você teve certeza que era ele, assim? Você ficou com dúvidas? Você falou que tinha o medo de casar, mas o medo às vezes também de que fosse a pessoa errada, de que não era o momento, que você estava sendo ansiosa, tudo isso passa pela cabeça, muito, né? Porque muito. principalmente se você valoriza um momento como esse do casamento, de assumir uma responsabilidade não é uma brincadeira. Sim. Então eu acho que né, aquele cuidado, né? Como você trabalhou isso na sua cabeça para falar, não, tá bom, tô preparada, ou não tô, vou me preparar depois, sim. Mas vou assumir, vai ser certo, é ele. Cara, foi muito difícil, porque assim, o Jordi também era cristão e tudo mais, mas ele veio da realidade do futebol, né, jogador de futebol e tal, e eu já tinha aquela, né, a gente já tem aquele preconceito, assim, meu Deus, né? Sim. Então, assim, eu demorei muito, porque assim, toda a minha história me fez ser uma pessoa muito fechada, né? Então, eu demorei muito, assim, nós namoramos e casamos em 3 anos e 4 meses. Mas, durante o nosso relacionamento, e eu era muito, assim, a gente brigou muito no namoro. Muito, porque assim, eu o tempo todo colocava ele em teste, assim, porque eu queria testar ele até ver, né? Tipo assim, não, vamos ver até onde ele aguenta, assim, do quesito, tipo assim, sabe, sempre arrumando um problema, brigando. Eu era muito briguenta. Eu acho que fosse uma coisa que Deus me transformou, porque eu era muito, assim, na defensiva, aquela pessoa que sempre gostava de me defender, eu sou autossuficiente, não, eu sou... No fim, era o medo de ser ferida, de ser ferida. Você fala, eu quero me garantir que eu não quero ter alguém do meu lado que vai me ferir. Então, deixa eu já fazer logo aqui para ver se ele vai... como ele vai reagir. Se ele reagir de um jeito estranho, não serve. É isso aí. Né? Tipo isso. Então, eu era muito assim, sabe? E Deus foi me quebrando, assim, foi me transformando. Eu achava que eu era dona da verdade, eu nunca tinha muito orgulho, era muito orgulhosa. E ele também. Então, a gente foi sendo transformado, moldado ali. Mas eu tive muito medo. Eu falei, meu Deus. E quando eu conheci ele, eu falei assim, meu Deus, jogador de futebol e eu cantora, não vai dar certo? Como é que vai conciliar a carreira? Cada um para um canto. Um joga de um lado, outro canta do outro. E muita gente perguntava, cara, como é que você vai conciliar isso? Como é que vai ser? Mas, cara, Deus une propósitos, né? E, meu Deus, foi lindo, assim. As pessoas olham um relacionamento e falam assim, deve ser lindo encontrar a pessoa certa para você. Mas eu creio que Deus nos dá inteligência, Deus nos dá sabedoria para perceber. E, claro, a gente também precisa ser transformado. E o outro também, nessa transformação. É muito desafiador. É desafiador. E são escolhas, né, duplas ali, porque um fazendo escolha, o outro fazendo outra escolha. Então, é o tempo inteiro, assim, uma vida, assim, né, na balança, né? Exatamente. E hoje a gente costuma até falar, falei, cara, a gente brigou muito no namoro pra gente não ter que brigar muito no casamento. Tem, né? A gente tem aquelas coisas, mas assim, é muito legal quando você... E foi aquilo também, sabe, Karina? Dentro do meu processo de namoro e de noivado, eu também estava descobrindo a minha identidade. Sim. E até eu me perceber como filha de Deus, como amada do Senhor, e eu entender, cara, eu não preciso lutar contra ninguém, eu não preciso guerrear, eu não preciso provar o meu valor para ninguém. Eu sou amada, eu tenho valor, sabe, eu sou filha do Senhor. E quando eu me percebi assim, meu Deus, foi incrível, sabe? Porque eu casei convicta de quem eu era em Deus. Sim. E eu acho que isso sem colocar responsabilidade em cima dele. Exatamente. Né? Para ele ter que suprir todas, né, as tuas carências, né? É verdade. Para que fossem somadas, né? Exatamente. E daí, nova fase. Casamento. Mudança de cidade, mudança de vida. Isso. Como que foi, assim, para vocês também juntos, né? Terem a certeza de que vocês estavam no caminho certo, porque daí vocês tinham que pensar já como um casal, né? Sim. Tomar decisões juntos. Olha, eu falo, as pessoas não acreditam, mas é verdade. Casamos, né? E ali começamos a nossa vida, pandemia, porque casamos no final de 2019, 2020 já foi pandemia. Teus pais conheceram ele nesse período? Estava tudo aprovado? Tudo aprovado. Nossa, inclusive foi uma luta, assim, né? Porque meu pai muito ciumento. Então. Foi uma luta, assim, no início do namoro. Mas depois que ele foi aprovado, a família dele também se tornou... Nossa família, ficou tudo certo. Aí foi uma coisa boa só. E aí, o que acontece? Casamos. Pandemia. Né? Vivemos bem, tudo mais, tudo tranquilo. Mas houve a mudança para Portugal em outubro.
Ele foi em agosto, eu fui 2 meses depois. Foi assim, foi surreal. Foi a mudança mais transformadora da nossa vida. Como, assim, eu até abri um pouquinho para você, eu tava me sentindo muito... Acho que desses processos todos, né? Porque a gente fala, né? Autoconhecimento, aquela coisa, Deus permite você se ver, se auto-perceber. Deus transforma a tua identidade e agora Deus revela o seu propósito, né? E ali eu tava me sentindo muito perdida no meu propósito. Porque todo mundo tava, né? 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo. E mesmo você estando já com música, fazendo sucesso. E fazendo tudo. Mesmo assim, né? Porque às vezes quem vê de fora fala, poxa, eu não sei ainda qual é o meu propósito. Ela já sabe, ela sempre cantou, ela canta super bem, ela já está com uma carreira encaminhada. E mesmo assim, né? Às vezes vem aquele questionamento, será que é só isso? Né? Foi isso que aconteceu? Você percebe? Foi tipo assim, é porque assim, desde de nova, quando Deus falava do meu propósito, Deus falava assim, vai ser algo diferente. Como você sentia que ele falava com você? Em que momentos? Se era uma voz, era uma sensação, era quando você orava, quando você lia a Bíblia? Como? Olá, positivos e positivas! Tá demais esse episódio, né? A gente já volta pro podcast, mas antes eu queria te convidar a ser um Positiva membro e fazer parte da nossa comunidade exclusiva aqui do YouTube. Além de ajudar o Positivamente a alcançar mais e mais vidas, aqui você vai ter acesso a um monte de aulas ministradas por pastores, psicólogos, autoridades e artistas cristãos que vão te ajudar na sua jornada de desenvolvimento pessoal. E de bônus, você vai receber vários benefícios. Você tem acesso antecipado aos episódios inéditos, enquanto todo mundo assiste na terça, você já pode assistir no domingo. Recebe o calendário e consegue ver antes de todos a agenda de convidados do Positivamente e o que teremos de aulas no mês. Pode usar os selos de membros e nossos posimojis, os emojis personalizados da nossa comunidade, para você usar nos chats e comentários. E ajuda o Positivamente a continuar crescendo e produzindo mais e mais conteúdos. É só clicar no botão Seja Membro aqui no YouTube para saber mais. Te espero lá! Nesse processo de mais nova, de adolescente, muito na igreja, no contexto de igreja, uma palavra que eu recebia de alguma pastora, de alguém, né, ali que me dava e eu falava, uau, isso aqui não vem da pessoa, vem de Deus. Sim. E Deus ia confirmando também na palavra. Falou com a minha avó também. Uhum. Então, assim, Deus, ele vinha confirmando. Então, e uma coisa que Deus sempre falava, vai ser diferente. Por quê? Porque como eu já sabia, assim, meu pai é cantor, então já sabia o ministério, cantar e tal, gravar, ministrar nas igrejas e tal, mas Deus sempre, desde criança, falou, vai ser diferente, eu vou fazer na contramão de tudo que você conhece como familiar, vai ser diferente. É uma ansiedade, não dá. Não dá. Saber. Meu Deus do céu, e eu ficava... Quando me vem com essas frases, vai acontecer, vai ser diferente, você não imagina, eu falo, não imagino. Então me fala mais! E aconteceu isso comigo, porque eu tava cantando e eu falei, Deus, eu não tô fazendo nada diferente. Eu tô fazendo o que todo mundo tá fazendo. Eu tô aqui no meu país, que todo mundo já ouve falar do Senhor o tempo todo, porque querendo ou não, o Brasil é um país privilegiado, né? Nós temos acesso à palavra de Deus, assim. Então eu falava, cara, não tem nada diferente no que eu tô fazendo. E eu comecei a me sentir muito perdida. Eu comecei a me sentir, assim... não tá certo, não tô legal. E quando começou o processo para ir para Portugal e nós oramos e Deus confirmou, eu falei, cara, eu acho que é lá. Porque Deus sempre falou de nações comigo, então eu falei, cara, eu acho que alguma coisa vai acontecer lá. Uhum. Então, assim, foi muito louco, porque eu arrumei minhas malas e fui para lá, assim, com muita ansiedade. Eu falei, não, agora eu acho que vai... E todo mundo, você é louca, você tá indo, vocês estão indo assim, deixar tudo para trás. Eu falei, não, cara, eu vou. E quando eu cheguei lá, cheguei num lockdown lá. E me vi completamente, eu e meu esposo, sozinhos em casa. E aí, Karina, foi aonde eu falei, meu Deus, essa é a minha... A ficha, assim, eu acho que Deus permite a gente viver alguns processos. Eu acho que nesse momento onde Deus se revela a gente, que é como um espelho. Uhum. Você sai do glamour, você sai do holofote, você sai de tudo que você conhece e agora só você e Deus. E ali eu me vi assim... Daí que você vê que ele já basta, meu né? Deus.
Olá. E aí, menina, vou te falar. E ali, eu cheguei, a gente se mudou pro interior, né, de Portugal. E uma das primeiras coisas que eu vi ali era ovelha. Eu ficava impressionada, eu ficava assim, gente, tem muita ovelha aqui. E eu olhava para aquelas ovelhas e eu via, e às vezes eu via pastores passando e tal. E o Senhor começou a ministrar e falar comigo: eu sou o teu pastor. Eu dou norte para você, eu te direciono, eu te conduzo, porque eu me sentia perdida. E ali o Senhor começou a me tratar intimamente, sabe? Mostrando para mim que Ele tinha total governo e direção da minha vida. E que a única coisa que eu precisava é ser uma ovelha que correspondia à voz dele. Ser uma ovelha vulnerável, porque a ovelha é um bichinho vulnerável, um bichinho, né? Ali. E Deus queria, tudo que Deus queria, essa mulher forte, essa mulher tal, Deus não queria isso. Deus queria me desconstruir, me levar a esse lugar de vulnerabilidade, de ser uma ovelhinha. E ali aquela ovelhinha que confia, né? Que confia. E ali, Karina, começou. Por isso que eu falo que o meu processo, eu acho que o finalizar não que a gente está em constante processo, mas eu acho que esse assunto mais profundo que eu falo sobre paternidade, direção, porque ele finalizou o final do ano passado, porque ali em Portugal, eu, além de ver vulnerabilidades em mim que eu não havia visto, eu conheci o Senhor de uma forma que eu também não havia... Eu provei do Senhor de uma maneira que eu ainda não havia provado. Então, ali começou algo muito lindo que Jesus começou a fazer ali. E aí, pode falar que eu falo muito. Vai falando. E aí, menina, glória a Deus. E ali naquele lockdown, eu e meu marido, e eu orando, e o Senhor foi me dando canções, me deu até uma música Bom Pastor, que fala sobre isso. Vinde a mim e tantas outras canções. Você já tinha outras músicas anteriores da tua autoria? Sim, já tinha... Como começou a é verdade. Você compor, né? Sim. Você receber essas músicas. Então, eu quando criança, eu recebi uma palavra. Menina, minha vida é todo negócio de palavras, vocês estão vendo, né? Tudo foi uma palavra, mas é verdade. Mas é assim, quando a gente começa, vem outro e fala uma palavra, e aí você abre a Bíblia e tem uma palavra, você quase tem um caminhão que te dá uma palavra. É doideira. Você fala, né? Começa a vir palavra de todo lado. Eu recebi uma palavra que eu iria compor, né? Que a unção que Deus colocou na vida do meu pai, na composição, Deus também derramou sobre mim. E passou, já tinha 16 anos já. Até na minha adolescência compus uma canção, acho que foi a primeira canção que eu compus, que foi a música até da Midian. Olharei pro alto, de onde vem socorro. Com 12 anos. E aí, mas também não compunha muito, não era dom, eram músicas que Deus me dava, assim, sabe? Em situações da minha vida. E aos 16 anos, gente, eu lembro que foi um culto que eu fui. E Deus falou assim pra mim: hoje a promessa que eu liberei pra você quando você era criança se concretiza. Os céus estão abertos sobre você e vai descer sobre você canções. Aleluia. Hein? Aos 16 anos, a partir dali, eu lembro que eu pisei meu pé em casa. Eu pisei meu pé em casa, Deus me deu uma música. E ali não parou. E aí eu comecei a compor uma música atrás da outra, e compor. Depois... Você tocava já também? Tocava violão, aprendi a tocar quando tinha 11 anos. Daí assim. você pegava e gravava, escrevia? Como que você fazia quando você sentia Tinha a música? Músicas que era assim, no chuveiro, tomando banho ali, e vinha uma música, eu pegava o gravador, gravava, e às vezes nem precisava depois ouvir, ficava tanto no meu coração que, né, eu lembrava. E aí depois Deus foi me dando mais canções, Deus proverá, meu pai, bom, que vocês já conhecem, mas outras canções ainda que eu nem gravei ainda, que eu tenho que gravar. Fiz também aí dali que foi o meu primeiro CD aos 18 anos, né? Logo quando eu tive uma experiência com Jesus verdadeira, nós tivemos o direcionamento de gravar meu primeiro CD. E aí gravamos meu primeiro CD, eu tinha 18 anos, aí logo aos 19, eu lembro que a gente produziu, trabalhou e falou, cara, entregamos na mão de Deus e nada aconteceu, assim, nada mesmo. Mas eu também falei, Deus, eu tô nas tuas mãos, o Senhor que cuida de mim. E aos 19 anos, cara, porque é muita história, né? Eu tenho muita história. Aos 19 anos, eu produzi o CD da Midian. Foi minha primeira produção musical, que era uma coisa assim também que surgiu. E como foi Menina, produzir? Você já sabia como funcionava essa coisa de produzir? Não, gente, foi milagre. 19 anos, gente. 19. Foi surreal. Como foi isso?
Olha, eu falo, assim, é muito milagre de Deus. Por isso que eu falo que eu sou um milagre de Deus. Porque assim, a Midian, a gente sempre, nossa família, né, meus pais sempre foram meus amigos, o pastor Eliel Lima e a Midian, né, que é o esposo dela. E ela também estava começando a cantar e tudo mais, já cantava há muitos anos. E também tinha uma promessa, né, sobre o ministério dela e que ela queria... Eles vão gravar o CD, meu pai que ia produzir. Uhum. No primeiro dia de estúdio que meu pai foi, meu pai me levou. Quando cheguei lá, eu já cheguei colocando todas as ideias na música. Não, gente, faz assim, faz assado, tal. E aí todo mundo falou, Gabriela, que isso? Eu tinha 19 anos, e como assim? Mas era um dom mesmo de Deus, assim. E aí, só que aconteceu, passou um tempo, meu pai voltou muito a viajar, não conseguiu dar conta de produzir. Foi só aquele dia e o pastor Eliel falou, caraca, Marquinhos, como que a gente vai fazer e tudo mais? E aí meu pai falou assim, cara, coloca pra Gabriela fazer. E até eu falei assim, pai, como é que você tá colocando pra eu fazer? Coloca pra você fazer. E aí tinha o Tadeu Schuff, né, que é o arranjador. E aí, na época, todo mundo falou assim, cara, que loucura, como é que a gente vai fazer isso? Ela só tem 19 anos, é uma menina. Mas eu lembro que cada vez que eu entrava no estúdio, era assim, muita oração, a madrugada orando, Senhor, eu não sei fazer, mas do Senhor vem a inspiração, vem a ideia, vem a melodia. E foi assim. Aí eu ia pro estúdio, cara, construí uma totalmente diferente. Uma coisa que Deus colocou no meu coração, é porque na época, né, a gente vivia 2 contextos na música gospel, né? Ou a gente vivia o worship, ou a gente vivia o pentecostal. Então, não havia, assim, havia, assim, um meio termo. Então, eu comecei a analisar, comecei a estudar e fazer pesquisas, e eu pensei, falei, cara, e se a gente pegasse um pouco do worship, um pouco do pentecostal e trouxesse uma linguagem gringa, assim, uma linguagem William McDowell, Tasha Cobbs, numa musicalidade que tocasse em todos os lugares, numa música que alcançasse todas as igrejas. Você já ouvia essas músicas de fora e tal? Já então ouvia. já tinha um ouvido mais abrangente, né? Exatamente. Então. Desde criança sempre fui muito, assim, ouvi muita música. E que era outro sonho meu também de criança, era estar por trás dos bastidores, né? E aí, ali começou. A cada dia que eu ia no estúdio, era uma ideia diferente. Eu lembro até hoje quando a gente fez Jó, e antes de ir pro estúdio, eu falei, Senhor, o que o Senhor vai... como que a gente vai fazer essa música? E aí veio a melodia. E as melodias vindo. Eu lembro que Não Pare, a música Não Pare. Eu falei, Senhor, eu sempre perguntava a Deus referências, pedia a Deus referências né, da canção e tal. E eu lembro que um dia, essa canção Não Pare, da minha amiga, né, Priscila, eu lembro que eu acordei de madrugada ouvindo a música pronta. Eu comecei a ouvir todo o arranjo pronto. Eu vi as guitarras, a levada da bateria. Eu vi cara, eu sentia como se fosse anjos cantando. Cara, aí eu cheguei no estúdio, falei, aí o Tadeu, o arranjador, falou, Gabi, e aí, o que vai ser? Eu falei, Tadeu, Deus já deu a referência. E foi assim, surreal. Foi surreal. A gente chegou, falei, amanheceu. Falei, cara, tá amanhecendo. E e assim, Deus mostrou tudo, assim. Que lindo, não? Então, foi assim. E aí, Deus foi operando. Só sei que, gente, foi louco, porque todo mundo fala, eu estúdio, né? Nossa, deve ter todos ficaram surpresas, né? É. Porque até então, foi a primeira vez que você estava, né, à frente de uma produção. Todo mundo sem saber o que ia acontecer. Surreal. E o resultado final ficou tudo maravilhoso, foi tudo lindo. Foi surreal. E um meio que, assim, é muito masculino, né? Você vê, o meio de produção musical é um meio totalmente masculino. Agora, imagina uma menina de 19 anos, sem nenhuma bagagem, sem nenhuma estrada para comprovar o seu potencial. E ali foi realmente um grande, assim, um poder de Deus. Surreal, né? Gente...
Isso porque você nem toca todos esses instrumentos, Não. nem nada. E na sua cabeça vinha tudo separado. Tudo. As levadas de bateria. Eu chegava no estúdio e falava assim, Tadeu, assim, tum, tum. Eu fazia ritmos, era tum, tum, tatá, sabe? A melodia. Assim, ó, a guitarra é assim, não sei o que é assado. Tipo e daí pra frente, você sente que sempre vem as melodias e as músicas da mesma forma? Ou foi mudando? Algo que você daí tem que buscar, ou que você tem que estar mais tranquila? Sim, então... Ou tipo, abriu agora o canal, agora pá, vem toda a banda completa. Como funciona? Cara, é muito engraçado isso, porque assim, eu sempre falo, eu tenho muitas estações. Né? Como eu componho, canto e também tenho esse lado de produção, teve fases da minha vida, exatamente, que eu não estava compondo, mas eu estava assim para produzir. E tinha vezes, épocas da minha vida que eu não estava nada para produzir e compondo muito. Então assim, são muitas, sabe, fases e etapas. Gente, é muito louco isso, mas claro, é uma coisa que se busca. Se você tá aqui, o talento tá aqui, mas assim, é muito de estação, sabe? É muito doido. E aquilo que você falou também, de obedecer, de sentir qual é a vontade de Deus para aquele momento, para o outro, né? E isso só se consegue com intimidade, né? Não adianta você buscar Deus só num momento, porque às vezes você não vai discernir qual é a vontade de Deus. É verdade. Né? Então, como é uma busca que já vem vindo de tantos anos, acho que você consegue, todos nós, né, podemos cada vez mais, né, ter essa percepção mais aguçada, justamente com essa intimidade com Deus, né? Não deixar para que Deus seja a última hipótese, deixar para buscá-lo só no momento que está, né, no fundo do poço. Exatamente. Muitas vezes a gente chega a Ele dessa forma, mas é tão melhor quando a gente constrói essa intimidade, né? E a gente vai percebendo e vai perdendo o medo de arriscar, e vai perdendo o medo de obedecer, mesmo que a gente não entenda onde aquilo vai levar, onde aquele passo de obediência vai te fazer chegar. É verdade. Né? E é muito engraçado, Karina, porque assim, como Deus sempre me levou a lugares de dependência, sabe? E foi muita dependência de Deus, porque nem eu pensava assim, cara, não dava nem para eu dizer, cara, eu acredito em mim. Eu acredito no meu potencial. Porque por mais que havia o talento e o dom dentro de mim, eu era uma menina, sabe? Uma menina e eu vejo que até hoje, sabe? Deus sempre me leva a esses desafios de confiar, sabe, nele. E eu até hoje, todos os meus projetos, todas as minhas gravações, eu falo, Senhor, o Senhor é o produtor. Claro que eu tenho hoje o meu produtor, né? Que é o Johnny S., que tem, enfim, feito todos os meus trabalhos. Porque, assim, eu, pra mim mesmo, não gosto de me produzir. Engraçado. Mas você dá os seus palpites. Dou sim. Tenho minha identidade. Claro. Tenho minha identidade. Mas, assim, em tudo eu falo, Senhor, o Senhor é o meu produtor. O Senhor é aquele que comanda a minha vida, a minha carreira, o meu ministério. Né? Como a gente até estava trocando ideia ali, né, na salinha, que quando um dos maiores propósitos, quando eu cheguei em Portugal, eu falei, Deus, por que o Senhor me trouxe para essa cidade? Por que o Senhor me trouxe para cá? E Deus começou a colocar um amor muito grande no meu coração, por aquela nação, por aquela cidade. E ali o Deus só falou assim, cara, ame as pessoas aqui. Ame. Dê a sua vida por elas. O que eu quero de você não é que você grave uma música que estoure, que tenha milhões. O que eu quero de você é obediência. O que eu quero de você é que você me ame. O que eu for fazer com a sua música, isso é comigo. Isso não tem nada a ver com isso. Você só faz, grava, lança e vai cuidar do reino, vai cuidar das pessoas, vai sentar na mesa com pessoas, vai se relacionar, vai... Eu tive um choque de realidade, sabe, Karina? Porque, assim... acabou que no Brasil, antes da pandemia, eu viajava, cantava e tudo mais, e não tinha tempo de qualidade, sabe, com as pessoas. E ali em Portugal, na total dependência do Senhor, sem família, sem amigos, sem ninguém. Tudo novo, né? Tudo novo. Eu fui ali me apaixonando pelas pessoas e amando elas, e foi tão legal ter essa experiência de viver isso e pessoas chegar a você e falar, o que você acredita? Que paz é essa que você tem? O que é isso que você carrega e você poder falar do que você acredita? E você apresentar esse Jesus, apresentar essa mesa, né? Que um dia ele me chamou e agora o meu chamado é convidar todos para sentar comigo nessa mesa, sabe? Sim.
Então... E te levar numa outra nação, onde né, você não era tão conhecida quanto você era aqui. Nada, né? nada. Então, né, para você ver, que o que chamou foi a presença de Deus em você. Exatamente. Né? Você ter a certeza que isso e essa obediência, Ele te direcionando, te mostrando as pessoas que precisavam te ouvir. Exatamente. Né? E eu creio que o Senhor me escondeu também, sabe? Ele me escondeu, Ele me resguardou, porque Ele sabia que estar no meio disso tudo, enquanto minha música estava estourada, as pessoas em cima, as pessoas... Deus não queria que eu me contaminasse por esse sentimento de grandeza, de ser alguém. Não, Deus queria que eu... Para não trabalhar o ego, pelo contrário, exatamente. Né? Então Deus me escondeu. Deus simplesmente me tirou. No melhor momento, assim, da minha carreira, depois de tantos anos trabalhando, viajando, cantando, gravando, no momento onde as coisas aconteceram, o Senhor me tirou, sabe? E quando Ele me tirou, eu entendi e a ficha caiu. Cara, o Senhor tem total governo sobre a minha vida. E o meu Pai não é só aquele que cuida de mim, que me ama, que me abraça, mas é aquele que tem governo sobre a minha vida. Você não teve receio de sair, de mudar de país exatamente no momento em que, né, a música estava explodindo e estava fazendo sucesso? Porque quem vê de fora, né, tem as pessoas que dão palpite, que dão conselhos para o seu bem, na maioria das vezes, mas querendo te direcionar na sua carreira, na sua vida. E como você teve essa paz de ter a certeza, não, tudo bem, eu sei que isso não vai prejudicar a minha música, é isso que Deus está falando, eu vou para lá. Que as pessoas às vezes deixam de arriscar por medo, né, da opinião da maioria, né? Na verdade, Karina, eu me sentia tão perdida no meu propósito que eu falei para Deus que se eu tivesse que renunciar, tudo bem, sabe? Se eu tivesse que desacelerar totalmente, se tivesse que abrir mão disso, tudo bem, porque eu não queria, sabe, aquele ciclo de cantar e tal, legal, show, acabou, e o que eu construí. Então eu falei, Senhor, eu abro mão do que tiver que abrir para construir algo maior. Porque nós seres humanos, a gente acha que a grandeza, né, tá na quantidade de pessoas onde a nossa voz chega, mas na verdade, eu acredito que a maior grandeza é o quanto de Cristo nos tornamos, sabe? E eu precisava disso, eu precisava me conectar, eu precisava sentar à mesa com uma pessoa, com duas, sabe? Ser uma ovelha e estar ali na mesa com pessoas e ser transformada por essa conexão e viver o reino de Deus na mesa, como Jesus nos ensinou. Ele veio e fez isso. Então eu olhava para a minha vida e falei, Deus, eu não tenho mesa. Eu não tenho. E isso para mim era uma crise absurda. Eu falei, como é que eu prego, como é que eu canto, como é que eu ministro o Brasil? Eu não olhava para mim com autoridade para isso, eu não olhava para mim com propriedade, não por uma vida em Deus. Porque assim, por mais que a gente sinta assim, cara, eu sempre fui uma menina de Deus e tal, mas não era sobre isso. Eu falei, Senhor, esse lugar, calma, ainda não é para mim. Eu preciso da mesa, o meu lugar é na mesa. E ali em Portugal, Deus me levou a esse lugar, sabe? De total desconstrução de fama, de ideais ali. Poxa, eu lembro que passava dias, às vezes eu via eventos, quando voltou a acontecer, eventos aqui no Brasil acontecendo, shows, e amigos meus queridos fazendo eventos e tal, e eu lá lavando louça, eu lá, tipo, sabe, fazendo comida pro meu marido. Mas, por mais que às vezes eu olhasse, falei, caramba, imagina se eu estivesse nesse lugar. Ao mesmo tempo, o Senhor sempre me lembrava, cara, você está no melhor lugar. Você está exatamente onde eu te chamei para estar. É impressionante, né? Quando a gente tem essa entrega, realmente, para cada um ele vai dar um direcionamento. Sim. Você precisava estar ali naquele casulo. Para outros, né, ele vai dar o direcionamento completamente oposto, de sair, às vezes, daquele, né, daquele lugar fechado para ir para fora. Então, eu acho que... E quando a gente tem essa incompletude, seja, né,
aparentemente aos olhos do mundo, a gente estando num posicionamento ideal, mas aquela incompletude é um sinal de que Deus tem algo mais, algo maior. Exatamente. E que às vezes esse algo mais, aos olhos do mundo, é menos. Mas é verdade. Mas é mais dele, né? Ele quer mais dele na gente. É verdade. Então, quanto mais a gente percebe isso e fala, tem alguma coisa errada, parece que eu não me encaixo aqui. E às vezes não tem nada errado você olhando fisicamente, você olhando de fora, mas esse algo errado é porque você pode ter mais dele, mais. E quando a gente confia, mais a gente se sente em paz no lugar, seja lá no meio das ovelhinhas, seja em cima de um palco. Mas é a direção dele. É a direção dele, né? E para cada um ele tem uma direção, ele tem um plano. Basta, a gente se conectar e ir entendendo, e perdendo medo, né? E caminhando, né? E é muito isso. Eu sou muito grata a Deus, porque é muito, para mim, assim, é muito maravilhoso como eu tinha aquele problema, né, de me sentir superior, de me sentir tal. Então Deus, ele foi me quebrando, sabe? Me quebrando, até que nada mais importava, até que eu falei, eu não tenho nada. Você vê que quantas fases você teve. A primeira fase de você se sentir inferior, sem identidade, e depois de você, não, agora eu vou provar que eu sou. Então você subiu. Daí agora ele fala, tá, agora você volta. Você diminui agora. Você diminui. Agora você sabe que você tem o seu valor, porém isso não é esse o seu valor. Exatamente. Você tem o seu valor, mas o valor principal é aquele que não precisa provar isso para ninguém. É verdade. Né? E ele te faz te retroceder, só que não te retroceder sem valor, que é aquele sentimento que você tinha lá no começo. Isso. É você retroceder sabendo que sim, você é valorizado. Você não precisa de todo aquele glamour em volta. Você está preenchida. E a paz que você tem de estar exatamente no centro da vontade. Assim, o amor... Gente, o colo de Deus é maravilhoso. O colo do Pai, esse lugar nele, é uma coisa que não tem... Eu não abro mão, não troco nada. Eu falo, Senhor, eu não... Assim, é tão perfeito, é tão maravilhoso. Claro que a gente... Mas assim, é um lugar de quebrantamento, de vulnerabilidade que... Não tem preço, a gente só quer estar ali. Só quer obedecer. Só quer obedecer. Eu falo que a minha única vontade todos os dias, que é a que prevalece, é entendê-lo para obedecê-lo. Eu falo, me deixa sempre entender, eu quero entender, porque eu quero obedecer. Então eu não quero correr o risco de errar, porque eu só quero a tua vontade. Quando a gente percebe que a vontade dele é a melhor, exatamente, né? A gente abre mão de tudo, a gente abre mão de qualquer coisa para estar... no tal do centro da vontade de Deus, e esse centro da vontade é a conexão. É verdade. É aquele cordão umbilical que está ali, que às vezes a gente quer, eu quero a liberdade, eu quero fazer do meu jeito, e a gente só quebra a cabeça dessa forma, né? E é muito, cara, eu fico muito feliz, porque Deus, ele vai unindo pessoas, e isso aqui é uma mesa muito preciosa, porque quando a gente troca experiências e fala sobre esse lugar em Deus, a gente... É uma forma de dizer para as pessoas, cara, não importa qual fase que você está vivendo da sua vida. Não importa qual estação você está vivendo. Por mais que você esteja vivendo talvez no inverno, onde está tudo seco, não tem folha, não tem nada. Fica tranquilo, porque na primavera os brotinhos começam a aparecer e as coisas começam a fazer sentido. E em Deus é assim. Muitas vezes eu falei, meu Deus do céu, não tem. Ano passado eu não tinha comentado essa parte, né? Foi um ano muito difícil, né? Eu vim para o Brasil depois de muitos meses, enfim, tive muitas coisas para resolver, foi muito agitado. E quando cheguei para Portugal, que eu falei, voltei para o meu refúgio, o meu marido, ele teve uma lesão no tendão de Aquiles, um rompimento total. E foi muito difícil pra gente. Foi muito pesado, porque um turbilhão de coisas. Porque assim, eu tava no Brasil naquela coisa, voltei e, putz, mas ali naquele lugar, a conexão, a unidade em Deus que nós começamos a ter e começamos a crescer em Deus e ver o cuidado de Deus, sabe? Pegando na nossa mão todos os dias, nos levantando todos os dias e nos forjando, sabe? No propósito de Deus. Então, assim, todo o processo de Deus, por mais doloroso que seja, vai produzir bons frutos, vai produzir bom perfume.
Até para ele, né? Com questão de carreira, tipo assim, olha, não confie só na sua carreira. Você tá vendo que eu quebrei tudo aqui. E aí, se você ficar sem isso, só eu te basto? É isso aí. Né? Eu te basto, eu tô te bastando mesmo? É desse jeito. Você tá confiando em mim? Né? É surreal. Você vê que ele vai trabalhando nenhum em outro. É surreal. E Deus tem nos surpreendido. Graças a Deus ele tá bem, tá recuperado. Mas nesse período o Senhor começou a fazer algo poderoso assim dentro da gente. E eu não abro mão desse lugar, sabe, Karina? Dói, mas é tão bom a gente ser um vaso na mão do oleiro. E hoje vocês têm planos? Você tem planos de ter filho um dia? Sim. Tenho plano. Esse ano, inclusive, a gente estava assim, será que esse ano? Será que é agora? A gente espera mais um pouco. Eu falei, não, vou esperar mais um pouquinho, que eu tô com 25 anos, ainda dá para esperar mais um pouco. Você vê, parece tão, né? É tão madura, né? É tão madura que a gente já acha que tem uma vida aí, né? Fala, já tá acabando seu tempo de ser mãe, como assim? Tá nada. São as lutas, as provas, as provações, né? Mas eu tenho vontade, sim, a gente tem muita vontade. Mas eu acredito que até isso tudo que a gente está vivendo, né, é um preparar, né? Uhum. E eu quero esperar mais um pouco ainda. Quero esperar mais um pouquinho. E você agora está aqui no Brasil, passando 2 meses? 2 meses? Você veio ficar 2 ou 3? Meses. 2 meses mesmo. A gente vai em final de junho. Eu vim um pouquinho antes dele, ele vai vir... vai vir em maio, né? Ele vai estar no Brasil em maio. E vamos ficar até junho, 26 de junho, e depois eu volto, porque a nossa igreja está lá. E olha que coisa mais linda, né? Todo esse processo em Portugal, que a gente começou a nos relacionarmos com pessoas, depois a nossa igreja local, né, tá abrindo lá no Porto também, a gente está ajudando e abrindo a nossa casa. Não tinha, então, esse período que vocês estavam, não estava com igreja? Até porque está tudo fechado também, se tivesse, né, pandemia. Tudo fechado. E aí a nossa igreja foi para lá, para o Porto, Ai, exatamente no tempo, assim, de Deus. E aí a gente começou a abrir, a gente tem aberto a nossa casa, sabe, para receber pessoas, e a gente tem pregado o evangelho, pessoas têm sido alcançadas, sabe, pela mensagem das boas novas. E eu, assim, tô vivendo o meu propósito. E isso que mais me encanta. Não é só ver aquilo que a minha música tem gerado. Isso me dá muita alegria. Isso não anula o meu propósito, claro. Mas saber, né, que eu tô ali sendo uma ovelha no Senhor, sabe? Cumprindo o meu propósito é o que mais me move, o amor por Jesus, né, e pela sua obra. E é por isso que a questão da música também vai dando certo, sim, porque sim. Tem alguém que está por trás, que não é só uma boca, uma voz, né? Amém. É uma filha que está lá buscando essa unidade, né? Amém. Que realmente está servindo, não só daqui para fora, mas o interior está entregue, né? E ele vai honrando esses frutos, né? Ele vai mostrando, né? Diz que é dessa forma que a gente vê, mas ele tem feito, né? Toda a obra a gente tem acompanhado. E eu imagino a sua família que deve estar com saudade de você. Não fica? Muitas saudades. Você muitas. fica? Como vocês ficam lá de longe, assim, para se comunicar? É muito difícil, né? E eu tenho a minha irmã de 9 anos, criança, né? Ainda tem mais cuidado de entender. Mas assim, no final do ano eu levei elas para Portugal, então, enfim, foi bom. Eu sinto muita falta mesmo. Mas hoje a internet, né, a facilidade que a gente tem hoje para se comunicar, melhorou muitas coisas. E Deus, graças a Deus, nos colocou pessoas na nossa vida em Portugal que tem sido como família pra gente, tem ajudado a gente, sabe? Sim. Então acho que alivia um pouquinho essa necessidade também de estar cercado de pessoas que a gente ama. Que já conhecia, né? Exatamente. Então assim, a gente vai equilibrando. Quando dá para vir pro Brasil, eu venho. Quando dá para levá-las, eu levo. E vamos fazendo assim, né? Tem que ser. E agora, quais os planos que você tem, assim, para os próximos meses, próximos anos? Você é do tipo que planeja a longo prazo? Ou você vai pedindo passo a passo, né? Deus, e agora? E depois? Ou você faz todo o planejamento e fala, se tiver que ser, que ele complete, senão muda tudo. Então, na verdade, eu tô aprendendo a ser assim. Porque eu era muito, tô vivendo cada fase. E agora a gente vai chegar aos 25, né? A gente já fica assim, cara, daqui 5 ou daqui 10 anos. Antes era tudo tô vivendo. Então, hoje, assim, agora
eu acabei de finalizar um projeto que fala justamente sobre paternidade, por isso que eu estou queimando muito isso dentro de mim. E que fala sobre eu te encontrei, fala sobre o lugar que eu encontrei em Deus, fala sobre o lugar que Deus quer que a igreja encontre, que as pessoas encontrem, que é muito mais do que estar ali no culto, muito mais do que, enfim, é intimidade, sabe? E tô finalizando esse projeto. Tem alguns projetos assim que eu tô desenvolvendo. Musical, um álbum musical. E estamos também com... Não sei, vai que Deus revelou já alguma outra coisa. Quem sabe, né? Ô, glória, recebo. E também estamos com todos esses projetos lá em Portugal, também com a nossa igreja local. A gente está queimando muito por isso. Eu já visualizo, assim, a igreja se expandindo, sabe? Em todos os lugares. Então, a gente tem se empenhado em obedecer ao Senhor nesse tempo de continuar a fazer aquilo que a gente está fazendo, na intensidade que a gente está fazendo. E é isso, acho que todo o resto, filhos e outras coisas, assim, ainda tenho orado, ainda tenho entendido em Deus o tempo, sabe? Mas, por enquanto, a minha vida pessoal tem sido essa. E, claro, pessoa jurídica, né? Aqueles caras, o CNPJ, que é carreira, essas coisas, a gente vai... Eu também, tudo eu entrego na mão de Deus, tudo eu oro, falo, Senhor, toma aqui e vai direcionando. Até agora é isso aqui. Mas que vem pela frente... O que você acha que é mais difícil para você ainda, como humana, né? Tá se domesticando ali e tá se balanceando pela vontade de Deus, os teus atos, os teus hábitos. Fala, poxa, isso aqui eu sei que Deus não curte muito. Deixa eu, né? Ou que eu fale demais, ou que fale de menos, ou que guarde... Como que você se percebe, assim, hoje? Eu tenho um problema sério. Eu sou muito indisciplinada. E, assim, na minha rotina, eu sou uma pessoa com muita dificuldade de criar rotina. Então, acaba que eu poderia priorizar mais coisas que eu não priorizo. E acabo que... E eu tenho aprendido, sabe? Eu tenho me, assim, reeducado na disciplina, sabe? E eu vejo que isso é uma coisa que me dificulta muito. Isso é uma coisa que me impede de ir mais fundo em Deus, sabe? É a questão da disciplina, a questão de ordem, sabe? Eu sou muito voada, eu sou, né? O pessoal tava até rindo de mim aqui, porque hoje, menina, eu tô batendo nos lugares, tô caindo, tô mandando mensagem pros outros errados. Então, eu sou muito assim, então, é uma coisa que eu sei que Jesus ama a gente do nosso jeitinho, mas existem coisas que a gente precisa, que é nossa responsabilidade. Sim. Então, é uma coisa que eu tenho lutado em Deus na disciplina. Para disciplinar os seus compromissos, para tudo. Tudo, academia, tudo isso aí, a gente precisa virar uma chave. Você viu? Depois que virar a chave, é que daí você vai ter que ser mãe. Porque ser uma mãe disciplinada, então, piorou. Não pode. Não é? Porque daí você imagina. Mas por isso que eu não penso, sabe, agora. Então, você vê que tudo tem a hora certa. É tudo a hora certa. Ele vai trabalhando. Tô vivendo esse tempo, assim, de reconstrução nessa área, que eu preciso muito. Mas isso que você falou, que você era muito de, eu tenho a minha opinião, tem que ser do meu jeito, eu sou briguento. Você conseguiu, ou você ainda tem alguns impulsos que você percebe, não, opa, deixa eu me segurar, que aquela antiga lá tá chegando. Então, claro, né? A gente, né, de vez em quando, Adão bate na porta. Porque você é nova, a gente que já tá mais velha, já tem uma caminhada mais longa, é mais difícil alguns hábitos, né? Você é nova. Então, isso em mim claro que 100% acho que não, mas assim, eu consegui vencer muito. Hoje, isso aí pra mim, porque assim, isso era, a forma que eu era muito defensiva, eu era armada, sabe? Eu acho que quando eu me desarmei em Deus e eu te falei, passei por muitas quebras, muitas. E, então, assim, hoje eu sou muito mais leve, eu sou muito mais tranquila, eu tenho muito mais tranquilidade, não existe em mim mais aquela necessidade de sabe, provar, de querer ser... Claro que de vez em quando a gente passa uns negócios, umas humilhações, dá vontade de dar uma... Mas o Senhor, assim, ele sempre vai me lembrando, olha de onde eu te tirei, olha quem você é, e aí a gente vai se colocando no nosso lugar. Então, nisso, eu creio que eu sou curada, sabe? Eu creio que até essa questão da submissão, hoje eu sou uma mulher submissa,
sabe? É o meu esposo, eu tenho prazer de ser. Eu entendi que o lugar de submissão é um lugar maravilhoso, que o lugar de unidade, de caminhar junto, de um se dar pelo outro, de um amar o outro, os dois caminharem juntos e a mulher entender o lugar dela e o homem entender o lugar dele, e nisso a propósito de Deus é aí que é o plano de Deus. Porque é uma confiança mútua, né? Exatamente. Eu falo, a pessoa que confia, ela não tem problema em se submeter a alguém que você sabe que vai te cuidar, que está, né, preocupado com você. E hoje meu marido, ele, assim, a gente pode até se emocionar, porque ele é meu porto seguro, ele é meu amigo, ele é meu, assim, parceiro de tudo, sabe? E você acha que ele sempre foi? Ou foi algo que foi sendo trabalhado também? Sim. Que você em oração, que vocês se entendendo? Meu porque Deus. Nem sempre o pacote vem pronto, né? Não vem pronto. Eu, assim, principalmente no nosso noivado, eu orei muito a Deus. Eu orei muito porque a gente tinha, tanto ele quanto eu, orgulhosos. Então, eu tinha muito medo de como se ia acontecer dentro de um casamento. Então, assim, eu orei muito a Deus. Eu lembro que meu pai, eu tenho até uma experiência que eu orando a Deus, eu falei, Senhor, nem que o Jordi tenha que ter um pesadelo, mas que o Senhor, porque ele era muito orgulhoso. Eu também, para ele. Mostra, nem que ele tem que ter, menina, eu orei a Deus suado. Assim. Não fala, foi na madrugada, eu noiva dele, eu tava orando em casa, era 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu acordo de manhã e vejo que o Jordi me mandou uma mensagem 5 horas da manhã e falou, Gabriela, você não vai acreditar, eu tive um pesadelo. E eu senti, e Deus me mostrou aquilo que eu preciso mudar, que eu preciso ser quebrado nisso e nisso, nisso, nisso. Então, eu via a resposta de Deus em oração e eu orava assim, Karina, eu gritava com Deus, eu falava, Deus. E, cara, a oração, gente, pelo amor de Deus, orem, cara. A gente não consegue vencer muitas coisas, não sabe, por falta de oração. A oração, a conversa com Deus, a intimidade com Deus é tudo. Então, eu vivi milagres. Então, por exemplo, no dia do nosso casamento, quando a gente casou, no final, né, a gente fez curso de noivos e tal, e nossos líderes estavam lá. E meu marido, ele chegou para eles, me chamou nós dois e falou assim, olha, eu quero dizer diante de vocês que hoje eu entendo. Hoje eu realmente quero ser um marido que se desconstrói, que se dá pela sua esposa. E hoje, naquele dia, ele até me pediu perdão, falou, amor, me perdoe por todas as brigas que a gente teve, pelo meu orgulho. E eu também reconheci no dia do nosso casamento. E eu falei, uau, glória a Deus. Então, assim, hoje, tudo que a gente vence é na área da adoração. Na base da oração. Então, tanto eu quanto ele, a gente reconhece isso. Quantos milagres de transformação que a gente teve. E todo mundo fala, caraca, meu Deus, nem parece aquele casal de namorado que vivia brigando. Vivia terminando. Termina e volta, não quer mais e volta. E hoje, assim, é uma bênção para a glória de Deus. Hoje, qual que é a sua rotina de oração, de comunhão com Deus? E nisso você tem a disciplina? Ou depende do dia, do horário? Então, eu tenho essa dependência de Deus, diária. Eu preciso encontrar com Deus, eu preciso ter um tempo com Deus. Só que, cada hora de um horário diferente, né? E isso acaba que me atrapalha, porque tem dias que eu poderia ter tempos de mais excelência e não tem porque não me organizei. Então, tá entendendo? E aí... Mas eu gosto de ter pela manhã, eu gosto de acordar e falar com Deus. Eu gosto de acordar e ler a Bíblia. Mas quando não dá, eu falo dirigindo, ponho a Bíblia, lendo, converso com Deus, ou à noite, ou de madrugada. Mas eu tenho que falar com Deus, eu tenho que ouvir. E também não só falar, eu preciso ouvir a Deus. Tem um tempo para ouvir que todas as pessoas só falam às vezes, né? Falam, não estou entendendo nada do que ele quer falar comigo. Falo, falei, orei, saí correndo fazer as coisas, né? Você acredita que uma vez Deus falou comigo? Olha, eu tenho uma experiência, eu conto, o povo morre de rir. Porque quando eu comecei assim, a viver uma vida de oração, eu orava muito e gritava com Deus, Senhor, fala comigo, me responde, aleluia, glória. Em voz alta? Você faz em voz alta ainda, em casa? Não, agora eu falo com Deus assim, normal, conversando. Mas ali no início, sabe? Quando a gente fica empolgada, a gente quer falar, quer gritar. Eu ainda faço isso. Não, eu também, eu ainda falo. Às vezes eu vou no carro pra ninguém achar que eu tô maluca. Isso, e a gente chora, grita. Eu fico dentro da minha garagem, trancada no carro. Às vezes eu vejo tá meu pai batendo na porta, assim, que ele é vizinho, no carro, tipo, o que tá acontecendo? Tô eu lá.
E eu era assim, eu falava, quanto mais alto eu falar, Deus vai me ouvir. E eu ficava orando, gritando, falando com Deus. Aí um dia eu fui numa igreja. Aí tá, no final do culto. Aí chegou um dos pastores da igreja e falou assim, mano, eu na igreja pentecostal também e tal, da revelação dos mantos. E eu gosto. E aí ele falou assim pra mim. Falou assim, mano, Deus manda eu te dizer que ele quer falar com você. Mas você tem que parar de falar. Ai, meu Deus. Jura? Deus quer falar com você, mas ele não fala porque você não tá dando uma pausa pra ele falar. Gente, assim, aquele dia eu falei, jura? Deus falou comigo, falou, cara, você não para de falar, como é que você quer me ouvir? Olha só. Só falava, não ouvia. E aí, é claro, eu entendi que eu precisava ler mais a Bíblia, eu precisava ter, né, a disciplina de entender que a palavra de Deus é onde Deus fala com a gente. E às vezes a gente fala, igual muita gente fala assim, eu tenho intimidade com Deus, eu falo com ele. Mas você ouve ele falar, você se importa com o que ele fala, com a palavra dele. Nossa, e às vezes as passagens, assim, eu percebo que eu estou em oração e peço, né, uma mensagem para ele, vou ler a Bíblia. Às vezes a mesma mensagem que eu li meses atrás, ela parece completamente diferente. Às vezes vem uma frase, uma letra que está ali, uma palavra chama a atenção de um jeito e te dá uma resposta. Você fala, gente, essa história, se ler a história, né, sem os olhos da fé, a história em si não teria nada a ver com o que eu estou passando. Mas vem a mensagem, parece que te completa do que ele está te respondendo. É surreal. Né? E no nosso dia a dia, Deus vai lembrando a gente. Às vezes a gente olha para uma pessoa e igual esses dias eu estava orando a gente estava na célula e olhei para a mulher e Deus falou assim para mim, Agar. E aí eu comecei a ministrar sobre a história de Agar. E cara, exatamente aquilo que aquela mulher estava vivendo, naquele lugar de desamparo, de chegar no meio do deserto e falar assim, eu vou morrer com meu filho aqui. Então, quando a gente se enche da palavra, o Senhor vai trazendo a memória, né? É igual a palavra de Deus diz, que ele escreveu, né? Que o Senhor escreveria as palavras dele no nosso coração, né? A lei dele no nosso coração. Sim. Então, eu creio nisso. Você tem hoje, assim, conhecimento de toda a palavra de Deus, da Bíblia? Como você fala, então Deus chegou e falou, Agar, deixa eu falar sobre isso. Você tem hoje, assim, você fez um aprofundamento, um estudo bíblico também? Tem memória boa? Para memorizar? Então, assim, eu gosto de ler a Bíblia, assim, sempre, ficar lendo. Eu sempre vou lendo. E eu gosto muito, né? Eu acompanho muito o Luciano Subirá, muitos pastores, assim, faço alguns cursos. Mas eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia. Eu te falar, eu conheço toda a palavra. Acho que é difícil a gente falar isso, eu conheço toda a palavra, né? Porque a gente, por mais que a gente tenha lido tudo, você sempre ainda vai conhecer mais. Às vezes eu li 500 vezes, assim, algumas histórias, e quando eu vou ler, eu falei, cara, tinha esse personagem, tinha essa pessoa aqui. Tinha esse pedaço eu ouvi, sabe? E Deus vai falando com você vai revelando, né? Glória Hoje em dia, qual seria o seu maior conselho para as jovens, né, que estavam, assim, que estão na idade que você esteve, lá dos seus 15 anos, né? Que estão, às vezes, se sentindo perdidas, sem identidade, assim. Sim. Qual seria o seu maior conselho? Cara, o meu maior conselho, faça do Senhor o seu melhor amigo. Faça do Senhor o seu porto seguro. Eu lembro que aos meus 16 anos, na minha adolescência, eu tive um relacionamento de, sei lá, um mês, que mexeu muito com a minha autoestima. E me fez me sentir, assim, muito, muito mesmo, me sentir a pior pessoa do mundo. E eu lembro que foi até nesse período que eu comecei a ter uma experiência real com Jesus. E eu lembro que eu abri a Bíblia e Deus falou assim, eu Criador, sou o teu marido. Eu sei que marido é muito, né, denso, né, para um adolescente de 15 anos. Mas ali o Senhor falou que ele poderia suprir em mim a necessidade de ter alguém, de ter um amor, de ter um romance na minha adolescência, sabe? E ali Deus falou, me entrega tudo e eu vou suprir tudo. Me entrega a sua juventude, me entrega a sua... E eu vou suprir. Você precisa de uma mãe, eu vou ser uma mãe pra você. Você precisa de um pai, eu vou ser um pai. Você precisa de um namorado, eu vou ser o seu namorado, sabe, né? Eu vou ser o seu marido, eu vou completar esses sentimentos em você. Então, eu entendi Deus assim.
Eu sei que pode parecer, tipo, namorado, entende? Não é que é isso, mas assim, o Senhor, ele preenche todas as lacunas e vazios do nosso coração. E eu fiz o Senhor a paixão, o amor da minha vida, sabe? E até quando eu conheci meu esposo, por mais com todos os desafios que eu ainda estava vivendo, quando ele me viu, ele falou, cara, essa menina tá em Deus. Então, meu conselho para você, que tá aí com seus 15, 20, 30, não importa a sua idade, faça do Senhor o seu amigo, o seu pai, o seu marido, a sua rocha. Não perca ele de vista, porque assim, muita gente fala assim, ai, mas eu tô no tempo de aproveitar a vida. Gente, não existe vida sem Jesus. Ele é a vida. Essa é uma vida ilusória. Se não tem ele, é por ilusão. E a gente não está avançando, a gente está parado, retrocedendo, né? E o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Então, com ele, gente, você não tem outra... Nada nesse mundo traz essa alegria. Nada, só ele. É nele. Deus proverá, gente. Deus proverá. Se você ainda não tem, ele vai prover. Ele vai prover. Vai prover. É só você aceitar, é só você buscar. Amém. E realmente não tem nenhuma tempestade que faz a gente cair, que faz a gente se perder se a gente está firme com ele. Se a gente está firme com ele, pode o mundo desabar, pode estar sem romance, sem companheiro, pode estar sem filho, se você quer ter filho, você pode estar sem nada, sem casa, sem emprego. Se você está com ele, você está firme. É só estar com ele e perseverar. É né? verdade. Perseverar todos os dias. Não deixar que uma tempestade, que nada, né? Faça perder de vista, perder verdade. a fé, faça esmorecer, achar que ele não está ouvindo, achar que ele não está percebendo, que ele não está ali percebendo os seus esforços, que ele não está ouvindo a sua oração, porque ele está. Ele é o seu pai, ele é o Criador, ele está ali em todos os momentos. Então, por mais que o mundo venha falar que ele não está, que você está perdido, que você não tem jeito, que você não tem esposa, não tem marido, que você não tem nada... Se você está com ele, você tem a certeza que você está sendo amparado, que você está sendo cuidado, que você está sendo protegido. Essa é a maior certeza, é aquela certeza e aquela paz que quem vê de fora não entende. É verdade. Que não entende, às vezes acha que você está jogando fora a sua vida, jogando fora oportunidades. Você está jogando fora coisas que não vão te importar, coisas que Deus está falando para deixar de lado. Porque ele precisa daquele espaço que aquela coisa, ou aquela pessoa, ou aquele emprego, ou aquela situação, aquele sentimento está ocupando. Ele precisa ocupar aquele lugar. Então tenha essa intimidade com o Pai. Amém. Todos os dias, para não perdê-lo de vista, para não perder de vista a tua paz, a tua felicidade, que essa nada nem ninguém preenche. Elas vêm para somar, as coisas vêm para somar, vêm às vezes para concluir uma obra, mas para preencher jamais. É só Ele, é só Ele. Não se esqueça disso. Amém. Eu queria que você cantasse uma musiquinha. Claro, eu sei que aqui, né, nós temos conteúdo extra com músicas e mais músicas no Positivo. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será. Que linda sua composição, que linda a sua voz, que lindo a tua obediência, que lindo a tua história de vida. Linda. Amém. Muito obrigada. Eu quero só te agradecer pela oportunidade de você compartilhar, né, das suas vitórias, das suas dores, das suas feridas. Amém. Curadas pelo Pai. É verdade. E que você continue trilhando esse caminho tão lindo, independente de quem vê de fora, porque esse caminho que a gente segue com ele, esse é o mais lindo de todos. E muitas vezes quem vê de fora não consegue ter ideia de como é. Então que você continue, cheia de fé,
cheia de luz, né? Sendo essa ovelhinha amada, amparada, abraçada, cuidada. Amém. Sempre. Amém. E que você cresça cada vez mais no seu ministério, em tudo que você faz, que você atinja cada vez mais pessoas. Às vezes esse mais vai ser uma pessoa que precisa tanto, mas você seguindo o caminho dele, você está no caminho certo. Amém. Né? Muito obrigada, muito obrigada aqui, mesmo. Gente. Glória a Deus. Viu? Eu que agradeço assim pela honra, né, de poder estar aqui contigo, poder conversar com você, né, e compartilhar, sabe? Porque a gente às vezes que ocupa um lugar, querendo ou não, de influência, as pessoas veem só nossas vitórias, as nossas conquistas, né? Mas eu creio que é nas nossas fraquezas que o Senhor também ensina a outras pessoas que a fraqueza delas pode ser um lugar perfeito, um ambiente perfeito para o poder de Deus se manifestar. Sim. Então, que Deus abençoe esse podcast, Amém. que Deus abençoe a tua vida. E que mais pessoas possam vir aqui e abrir o coração e que você continue fazendo o que você faz, porque é um meio de dizer para as pessoas, é possível. É possível sentar à mesa. Você não precisa ser perfeito, mas você pode ter um coração quebrantado. Você pode pegar toda essa sua dor, todos os seus traumas, as suas fraquezas, as suas dificuldades e entregar para o Senhor. E ali Ele te transforma, ali Ele te cura, ali Ele te faz um 360 que depois a gente olha e fala, meu Deus, olha a pessoa que eu me tornei, eu não acredito. Como é que só o Senhor para fazer isso? Então, que esse lugar, que esse podcast possa continuar sendo esse lugar onde mais e mais pessoas olhem para você e digam assim, cara, eu quero Jesus, como ela tem buscado, como ela tem encontrado. Como Amém. nós, como né? Nós. Mas eu quero honrar, sabe, a tua vida e que privilégio estar aqui. Que Deus te abençoe. Você também, grandemente. Muito obrigada, muito obrigado. Amém. Um grande beijo a todos vocês. Minha gratidão por cada momento, por cada palavra que vocês ouviram, que vocês tenham sido ministrados, abençoados, edificados e que vocês jamais percam a fé, percam a esperança, percam de vista esse Deus tão grande, esse Pai tão maravilhoso que está aí para você. Então não desista, não deixe nenhum problema, nenhuma ferida, nenhuma fraqueza, nenhum obstáculo, nenhuma derrota fazer com que você se afaste de Deus. Amém. Porque Ele está aí para suprir todas as coisas, para prover todas as coisas, para cuidar de todas as coisas com amor que jamais outra pessoa, outra situação, jamais outras coisas irão suprir e cuidar. Então, lembre-se sempre disso, Ele quer o melhor para você. Em nome de Jesus, a gente se vê no próximo Positivamente! Muito obrigada. Se vocês gostaram desse conteúdo, lembrem de compartilhar com todos aqueles que vocês amam. Um beijo.